Valentões enfrentam retaliação imediata após tacarem família de menina de rua com pai miliciano. Era uma manhã cinzenta no subúrbio de São Paulo, quando o mundo de Miguel, um ex-soldado das Forças Especiais, virou de cabeça para baixo. As manchetes ecoavam por todos os cantos. Valentões enfrentam retaliação imediata após atacarem família de menina de rua com pai miliciano. Ele não pôde desviar o olhar do celular. Uma imagem chocante de sua filha, Bela, uma menina de rua acolhida em seu coração, sangrando na calçada, inundou sua mente. Os valentões do bairro, conhecidos por sua brutalidade, tinham atacado Bela, uma garotinha com olhos grandes e esperançoso. Uma ira insuportável tomou conta dele. Poderia ainda sentir o calor da batalha em suas veias, mas agora era por um motivo diferente. O coração acelerado pulsava em seu peito. E se tivesse sido mais rápido? E se tivesse percebido antes? Eram perguntas que o dilaceravam. Ele conhecia aqueles valentões. Crescera no mesmo bairro que eles. Vira suas caras se tornarem mais duras e suas ações mais cruéis. Era uma gangue sem princípios, aterrorizando os fracos e se alimentando do medo. Miguel se lembrava de quando era criança, das promessas feitas a si mesmo, de que um dia isso acabaria. Agora, a realidade o confrontava de uma maneira devastadora. Com cada instante que passava, a ideia de vingança crescia dentro dele. Ele pegou sua camiseta surrada, vestiu as botas gastos que um dia usara em combate e olhou para o espelho. O reflexo refletia mais do que um homem marcado pela guerra. Mostrava um pai decidido a confrontar qualquer um que ameaçasse a essência de sua família. Naquela tarde, enquanto as sombras começavam a se alongar, Miguel caminhou pelas ruas, cada passo ecoando com a esperança de que poderia salvar Bela do que estava por vir. O barulho das risadas e dos xingamentos dos valentões surgia à distância, como um canto macabro. O cheiro. Ao se aproximar, sua visão se fixou em um dos rostos à frente. Um homem alto, com cicatrizes no rosto e um sorriso desdenhoso. Era como se a memória saltasse de repente, trazendo à tona um passado que Miguel tentara enterrar. Lucas, um velho amigo de infância. As lembranças de risadas despreocupadas se misturavam a dores e traições. Com a raiva fervendo e o coração pulsando, ele percebeu que esse encontro não seria apenas físico. Seria um confronto de almas. Cada um carregava fantasmas, e o que fosse decidido naquela noite mudaria tudo. O silêncio pesado era cortado apenas por gritos e risadas, uma mistura de terror e desprezo. Miguel estava prestes a cruzar aquela linha tênue, onde a lei e a marginalidade dançavam em um frenesi letal. Estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar não apenas seu futuro, mas também o de Bela e o eco do passado que insistia em retornar. Até onde ele iria para protegê-la? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com o silêncio pesando sobre ele, Miguel passou a encarar Lucas, a raiva pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse avançar, tudo mudou em um segundo. Um estrondo ensurdecedor quebrou a tensão, e uma explosão de luz iluminou a escuridão da rua. Um carro sem freios deslizou na calçada, colidindo em cheio com o grupo de valentões. O impacto arrastou corpos para longe. Gritos e lamentos se misturaram ao som do metal se retorcendo. Miguel ficou paralisado. A imagem de Bela ferida voltou à sua mente com uma força avassaladora. Mas agora ele tinha que agir.
Ele correu em direção ao caos, seu coração batendo forte no peito. O ar estava impregnado de fumaça e o cheiro de combustível tomou conta do ambiente. As risadas e os insultos foram rapidamente substituídos por gritos de dor. Ele viu Lucas caído no chão, a expressão de desdém transformada em terror. Miguel hesitou, mas a urgência de ajudar a todos, especialmente a Bella, superou seu instinto de vingança. Poderia ser um truque, algum plano sinistro. Mas, e se fosse real? Uma escolha difícil. Enquanto se movia entre os corpos, uma figura apareceu entre a fumaça. Era uma mulher. Seus cabelos desgrenhados, roupas sujas. O olhar dela era ensandecido. Você, Miguel? Ela gritou e sua voz ressoou com um eco de dor. Miguel reconheceu aquela mulher. Era Ana, uma velha amiga de infância, que ele pensava ter desaparecido anos atrás. Ana agarrou seu braço, puxando-o para o lado. Você não sabe o que está acontecendo. Não faça isso, ela implorou, seus olhos cheios de pânico. Miguel ficou paralisado, confuso. O que ela queria dizer? Ele não tinha tempo para perguntas. Tinha que salvar Bella. Mas a insistência de Ana o fez hesitar. É uma armadilha. Esses caras estão tentando atrair você. Bella, ela está em perigo. Não como você pensa. Ela estava ofegante, quase em lágrimas. O pai dela, nosso passado, eu não posso explicar agora, mas precisa acreditar em mim. Os gritos começaram a se tornar mais intensos. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O carro acidentado deixava a cena ainda mais caótica, e a certeza de que aquela noite não seria como ele esperava se instalou em sua mente. O que Ana esconderia? A relação dela com Bella era um mistério que ele não podia ignorar. No canto de seus olhos, viu a figura de Bella, sendo carregada por um dos valentões que ainda se recuperavam do choque. A menina estava desmaiada. Um aperto no peito o fez acelerar. Ele olhou para Ana, seus olhos implorando. Por favor, o que você sabe? Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão nova, mais intensa, iluminou a noite novamente. Um segundo carro, vingador, se aproximou. E dessa vez, seu coração gelou. Ele reconheceu o motorista. Pai de Bella. Miliciano. A linha tênue entre a salvação e a destruição desaparecia rapidamente diante deles. Vá! Agora! Ana gritou. Mas Miguel estava paralisado. Os segredos estavam se entrelaçando em uma teia que ele não podia desvendar, nem dentro de si mesmo. A verdade, que sempre esteve nas sombras, estava prestes a vir à tona, e ele precisava decidir: salvar Bella ou enfrentar um passado que estava voltando para assombrá-lo. Com a imagem aterrorizante de Bella sendo carregada, Miguel sentiu seu coração parar por um momento. Ele olhou para Ana, mas já era tarde demais. O carro atingiu os valentões com uma força que parecia ter saído de um filme de ação. O eco da batida ainda ressoava quando o caos se instalou. Miguel hesitou, agarrando o braço de Ana. O que está acontecendo? O que você sabe sobre Bella? A voz dele era um sussurro desesperado, as opções passando por sua mente como flashes diante de seus olhos. Ana estava quase em prantos. Não podemos ficar aqui. Você não entende. Não é sobre salvar Bella. O pai dela. Ela hesitou, respirando fundo, antes de completar. Ele não é quem você pensa. Então, como se o destino quisesse riso, outro estrondo sacudiu a rua. Um terceiro carro, esse com os faróis apagados, entrou em cena, derrapando na curva. Miguel reconheceu a silhueta ao volante. Era uma mulher. E a luz da lua iluminou seu rosto familiar. Sofia, ele gritou, o choque estalando em sua cabeça como um clarão. Sofia, sua ex-esposa, que ele acreditava estar longe, muito longe. Ela parou ao lado de Miguel, e seus olhos, uma mistura de fúria e medo, se encontraram. Você precisa ir embora. É uma armadilha para você. A urgência na voz dela era palpável, e Miguel se lembrou de como eles se separaram, como o passado ainda os assombrava.
Mas a cena se tornava ainda mais confusa. Misturado ao ar enjoativo e ao barulho do metal retorcendo, vozes começaram a ecoar. Eram gritos de pessoas conhecidas. Miguel! Uma voz masculina surgiu do calor da confusão. Era Júnior, o irmão de sua falecida esposa, emergindo das sombras. Ele tinha um ferimento no braço, sangue manchando sua camiseta. Miguel, você não está entendendo. Você precisa saber. Mas as palavras de Júnior foram interrompidas por um peso crescente. O miliciano, o pai de Bela, estava agora na cena, olhando para eles como uma águia predadora. Miguel sabia que aquele olhar significava perigo. Sofia estava certa. Isso não era só sobre Bela. Nesse instante, Miguel sentiu um nó na garganta. Ele tinha passado anos tentando desvincular seu passado do presente, mas agora tudo estava voltando, como um tsunami prestes a engolir tudo. O miliciano se aproximou, a tensão fazendo os músculos de Miguel pulsarem com a necessidade de agir. Ele queria proteger Bela, matar a dor que sua imagem provocava. Mas e quanto à verdade que agora vinha à tona? Você é o quê? O salvador da cidade? O miliciano se dirigiu a Miguel com escárnio nos olhos. Acha que pode salvar a menina e se esquecer de tudo o que fez? Acha mesmo que é o herói depois do que aconteceu entre você e Sofia? A ferida aberta na memória do passado estourou. Miguel ficou paralisado, seus erros ecoando na mente. E então, a explosão de sentimentos se transformou em um só pensamento. A conexão entre eles era mais profunda do que imaginava. Bela talvez nem fosse a única que precisava de proteção. Ana puxou Miguel pelo braço, e a voz dela sorrava em meio ao caos. Vai, temos que sair. Mas Miguel hesitava. As peças do quebra-cabeça se juntando, a verdade se aproximando de forma cruel. A revelação tomava forma como um monstro aguarde na escuridão. O que se escondia atrás do passado entre ele e Sofia? Assim, a adrenalina tomou conta, e no meio daquela tempestade, Miguel percebeu que talvez, para resgatar Bela, ele precisaria confrontar não só os valentões, mas tudo o que havia perdido pela sua escolha de vida. Enquanto a noite avançava, ele sentiu que alguma coisa estava se quebrando, que tudo estava prestes a desmoronar. Os olhos de Miguel não deixavam os de Sofia. O que você está escondendo? Perguntou ele. Mas antes que a resposta pudesse surgir entre as sombras, um grito diferente cortou o ar. Não, não! O que vocês fizeram? E aí, o mundo de Miguel virou de novo. O eco daquela voz ressoou em sua mente. Um segredo enterrado estava prestes a ser revelado. E com ele, a verdade que poderia mudar tudo. Quem realmente era Bela? O passado punha-se entre Miguel e a única saída possível. Miguel estava paralisado, preso sob o peso das palavras de Sofia. Ele queria entender, mas o pânico em seus olhos e os gritos ao redor formavam uma cortina de confusão. E quando a voz de Júnior tentou intervir novamente, o caos tomou conta da cena. Uma nova explosão ecoou, e em um instante, tudo virou um turbilhão. Então, a voz familiar cortou o ar de vez. Ele não é o pai dela. O grito de Ana reverberou, mas não no tom de desespero que Miguel esperava. Era quase triunfante, quase sardônico. Ele olhou para ela confuso e o ressentimento em seu olhar o fez tremer. A raiva de quem sabia algo que estava prestes a ser revelado. Do que você está falando? Miguel gritou, já sem paciência, o coração batendo forte. Mas antes que Ana pudesse responder, uma sombra surgiu atrás dela. Era uma figura alta que avançava, uma silhueta imponente que Manuel conhecia muito bem. Era Carlos, o novo parceiro do miliciano, um homem com quem Miguel tinha um histórico. E não era nada bom. Carlos havia sido um dos responsáveis pelo fim da antiga vida dele. Miguel! Carlos gritou com um sorriso sarcástico. Acha que pode se esconder da sua história?
A menina tem mais conexões do que você imagina. O coração de Miguel acelerou. Ele sentiu um nó na garganta. As palavras de Carlos o atingiram como um soco. As conexões. Ele olhou para Bela, que agora estava sendo puxada para longe. E então voltou a Ana. Os olhos dela brilharam com alguma revelação que Miguel ainda não conseguia entender. Eu não posso deixar que ela se machuque, ele gritou, a adrenalina invadindo seu corpo. Ana deu um passo à frente, sua voz agora firme. A filha do miliciano Miguel é mais do que você pensa. Sua mãe, ela foi quem realmente me ajudou. Você precisa saber a verdade sobre Bela. Uma sirene de polícia ecoou à distância, como um aviso, mas Miguel só conseguiu focar em Ana. O que você quer dizer? A urgência em sua voz se misturava com a confusão. Ela é... o quê? Ela é filha do miliciano. Mas não só isso. O passado de todos nós está entrelaçado. Você a salvou. Mas também pode ter a condenação dela. O impacto dessas palavras quase fez Miguel cambalear. Uma ala de gritos surgiu. O caos estava intensificando. Ele sentiu as emoções se fundirem. Desespero, indignação. E uma nova ideia começou a se formar. Poderia Bela ser a chave para tudo? Para sua liberdade e horror passado? Então, em um movimento brusco, Miguel olhou para Sofia. Você sabia disso? O tom de acusação era claro, e seu olhar havia se tornado uma faca afiada. Ela hesitou, seus olhos embaçados de lágrimas. Eu não sabia até hoje. Eu não poderia ter feito nada. Bela é uma inocente. Miguel sentiu o mundo desmoronar. Como poderia ter deixado isso passar? Como pôde confiar em alguém que mantinha segredos tão profundos? A realidade pegou com força, e as lembranças de sua vida, de suas escolhas, tornaram-se um mosaico de dor e arrependimento. Mas a verdade não terminou ali. Uma nova figura surgiu. Uma mulher com um olhar determinado, seu rosto resplandecendo sob luzes de emergência. Era a mãe de Bela. Com um olhar que queimava, ela gritou, fazendo todos os presentes pararem sua confusão por um breve momento. Miguel, você está prestes a fazer um erro grave. Vá embora agora. Você não sabe a verdade sobre a sua própria filha. Miguel sentiu o estômago revirar. O que ela queria dizer? Que ele tinha uma filha? A revelação fez uma onda de choque percorrer seu corpo. Ele se lembrou das noites em que buscava consolo nas memórias de Sofia, das promessas feitas. Mas agora, tudo fazia sentido. O amor, a proteção, o desejo de reverter erros passados. E naquele segundo, ele sabia que precisava fazer uma escolha. Ir atrás de Bela e encarar sua verdade, ou fugir e deixar que todos pagassem o preço por seus segredos expostos. A verdade começava a desvelar-se, e com sua realidade prestes a ser desnudada, no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Quem sou eu? Miguel sussurrou, a pergunta esmagando seu peito. E enquanto o eco de sirenes ressoava, ele percebeu que a resposta poderia não apenas mudar seu destino, mas o de todos ao seu redor, deixando a dúvida pairando no ar, como um mistério que implorava para ser resolvido. Miguel estava paralisado, preso sob o peso das palavras de Sofia. Ele queria entender, mas o pânico em seus olhos e os gritos ao redor formavam uma cortina de confusão. E quando a voz de Júnior tentou intervir novamente, o caos tomou conta da cena. Uma nova explosão ecoou, e em um instante tudo virou um turbilhão. Não, não! A voz de Júnior subiu em gritos, enquanto ele se movia em direção à cena, o braço ferido pendendo ao seu lado. Você não pode fazer isso, Miguel. A verdade não é o que você pensa. As palavras dele pareciam desmoronar a frágil estrutura de tudo o que Miguel acreditava saber. Nesse momento, algo impressionante aconteceu. Das sombras emergiu uma figura alta e encapuzada, surgindo como um espectro. Um grito rasgou o ar. Miguel! O som era familiar.
E Miguel virou-se abruptamente. Seu coração quase parou ao reconhecer aquela voz. Tiago! O nome escapuliu de seus lábios. Uma combinação de alívio e pânico. Tiago, seu melhor amigo da infância, estava bem ali. Mas algo em seu olhar tinha mudado. Ele não era mais o jovem jovial que Miguel lembrava. A expressividade naqueles olhos falava de mágoas profundas. Você precisa ouvir! Tiago exclamou, a voz tremendo de urgência. O que está acontecendo aqui é uma armadilha. Bela não é quem você pensa. O pai dela está atrás de você. Mas a verdade e a culpa são muito mais complicadas. Miguel franziu a testa, o vazio em sua barriga aumentando. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Bela, Tiago respirou fundo, como se cada palavra pesasse toneladas. Ela é filha de um dos homens que você matou. Não só isso, mas eles têm um acordo. O miliciano, ele usou tudo entre vocês e agora está tentando fazer você pagar. E Sofia, ela também está envolvida. Essas palavras caíram como bombas. Cada uma delas explodiu em sua mente, destroçando sua percepção da realidade. Miguel balançou a cabeça, tentando processar. O que Tiago estava dizendo era impensável. Azar o que ele acreditava saber. A verdade que surgia estava se entrelaçando com suas memórias, redesenhando todos os contornos da dor e amor que conhecia. As sirenes ecoavam mais perto, misturando-se com os gritos e o barulho do metal retorcendo. O passado e o presente se chocando. Ele olhou para Sofia, a imagem dela se desfazendo diante de seus olhos. O que você sabe sobre isso? Miguel gritou, apontando para a mulher que amava, seu coração apertando. Sofia hesitou, o olhar se escondendo atrás de uma parede emocional. Eu não queria que você soubesse, Miguel. Eu não posso explicar agora. Mas a verdade estava ali, no ar, pulsante, e ele não poderia ignorar. E quanto a você, Ana, você sabia disso também? A acusação sobre sua voz era clara. O temor passou pelo rosto dela, antes que a Shanna dissesse, eu só queria proteger Bela. O passado é um ciclo complicado, e todos nós estamos de alguma forma ligados a isso. Miguel olhou para o caos ao redor. Os valentões se erguiam, e o peso da realidade ameaçava esmagá-lo. Uma multidão de pessoas curiosas agora se aglomerava ao redor da cena, murmúrios de choque ecoando entre eles. Tudo parecia uma armadilha, uma trama interminável de dor e mágoa. No meio disso, outra sombra apareceu. Um homem alto, de olhar frio, se aproximou. Era o miliciano, e o pânico tomou conta de Miguel. Você escolheu o lado errado, Miguel. E agora todos irão pagar por isso, ele disse, a voz arrastada, como se almejasse sua ruína. Uma onda de adrenalina o invadiu. A verdade que agora se desenrolava era um labirinto. Enquanto o miliciano se aproximava, as palavras de Tiago ainda ecoavam na cabeça dele. A tensão explodiu quando outra figura surgiu entre a multidão. Bela. Ela estava ali, os olhos mares de confusão e medo. Miguel olhou para ela, o coração disparado. Bela, ele gritou, sem poder conter a urgência. Mas o olhar dela tinha mudado. Não era mais o olhar inocente de uma menina. Havia algo mais. Um entendimento que não deveria estar ali. Pai! Bela gritou. E o tempo pareceu parar. O miliciano não se virou. Miguel ficou em choque, incapaz de compreender a revelação. O passado havia se transformado em um presente doloroso, entorpecendo todos os seus sentidos. A luz da verdade iluminava o caminho de maneira cruel e inesperada. Foi ali, em meio ao caos, que tudo fez sentido de forma distorcida e trágica. As conexões estavam se desenredando, e a única certeza era que as coisas nunca seriam as mesmas. Alguém tinha manipulado seus destinos como peças de um jogo, e Miguel se sentia em meio a uma tempestade furiosa,
sem saber se conseguiria sair dela e, principalmente, quem realmente ele havia raciocinado erradamente em toda essa história. O que se seguiria agora? A resposta pairava no ar, como um eco ressoante que pedia para ser ouvido, e a próxima escolha de Miguel poderia decidir tudo ou acabar em tragédia. Miguel estava paralisado, preso sob o peso das palavras de Sofia. A confusão tomava conta de sua mente enquanto a tensão na atmosfera aumentava. Ele olhou nos olhos de Bella, que agora carregava um conhecimento obscuro, e o desespero começou a consumir seu coração. A cena ao seu redor parecia um pesadelo. Cada grito, cada lágrima, mergulhando-o em confusão. Pai! Bella gritou novamente, e seu tom trouxe um frio gélido à espinha de Miguel. Ele tentou entender, mas a verdade ainda parecia esquiva, como se dançasse nas sombras do que deveria ser real. Então um som ensurdecedor cortou o ar, como um raio que explode, e Miguel se virou, desta vez ao som de um motor zunindo. Era um carro, mas não apenas qualquer carro. Era um veículo de luxo, seu brilho refletindo as luzes da noite. Ele não esperava que alguém se atrevesse a aparecer ali, mas logo notou as silhuetas dentro do veículo. Prendendo a respiração, reconheceu. Era a irmã de Sofia, Luísa, uma figura que havia desaparecido anos atrás, envolta em mistério. Luísa, o que você está fazendo aqui? A incredulidade foi ao auge, e a tensão no ar ficou ainda mais pesada. O que ela teria a ver com tudo isso? A resposta pairava como uma sombra, esperando para ser revelada. Você precisa entender, Miguel. Luísa gritou, a voz dela atravessando a cacofonia. Bella, ela é parte de algo maior. Você não pode se deixar levar o que o miliciano diz. Antes que Miguel pudesse processar, Luísa abriu a porta do carro e uma impressão de algo que poderia mudar tudo invadiu o ambiente. Uma figura saiu do veículo. Era uma mulher que sangrava. Miguel se sentiu em choque. Os olhos dela brilhavam com uma determinação feroz. O nome dela cortou o ar como uma faca. Sara. Era a mãe de Bella. Mas o que ela fazia ali, ensanguentada, era mais do que ele podia suportar. Você precisa sair daqui. Eles estão armando uma emboscada. Sarah exclamou, sua voz se quebrando. Miguel não havia visto tanta dor em um olhar. O peso das suas palavras pressionou seu peito. Mas ainda havia muito a desvendar. Luísa olhou para Sarah e algo não estava certo. Um silêncio mortal se estabeleceu, e os rostos de todos estavam carregados de expectativa. Por que você veio, Sarah? O que você sabe sobre o pai dela? Luísa questionou, a frustração transparecendo. Ele não é só um miliciano. Sarah gaguejou, quase em lágrimas. Ele tá por trás de tudo. E o que você não sabe é que Miguel também tem um passado com ele. Algo que ninguém conhece. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? O que você quer dizer? A urgência crescia e sua mente girava à velocidade da luz. O que mais ele não sabia? Sarah respirou fundo. Sua voz carregava um lamento. Ele é seu irmão, e você nunca soube. As palavras dela atingiram Miguel como um soco, e suas pernas fraquejaram. Ele olhou para todos ao redor, sentindo como se o mundo estivesse desmoronando. As máscaras estavam caindo, e as conexões que nunca imaginou estavam se entrelaçando em um emaranhado de tragédia. Os murmúrios da multidão estavam se intensificando, e o caos estava à porta. Miguel não conseguia respirar. Ele estava sozinho em meio a todos, lutando com a verdade, enquanto a realidade continua a se desdobrar diante de seus olhos. Você precisa decidir, Miguel. Ficar e lutar ou fugir e deixar que tudo que você ama desapareça.
Luísa gritou, mas a escolha era dele. O tempo havia parado, e no ar havia um mistério cada vez mais profundo. Uma teia que precisava ser desfeita. A tensão estava prestes a transbordar. O que ele deveria fazer agora? A solução ou a destruição? E se tudo o que ele pensava saber sobre sua vida fosse uma grande ilusão? Miguel estava paralisado, preso sob o peso das palavras de Sofia. A confusão tomava conta de sua mente, enquanto a tensão na atmosfera aumentava. Ele olhou nos olhos de Bella, que agora carregavam um conhecimento obscuro, e o desespero começou a consumir seu coração. A cena ao seu redor parecia um pesadelo. Cada grito, cada lágrima, mergulhando-o em confusão. "Pai!" Bella gritou novamente, e seu tom trouxe um frio gélido à espinha de Miguel. Ele tentou entender, mas a verdade ainda parecia esquiva, como se dançasse nas sombras do que deveria ser real. Então, um som ensurdecedor cortou o ar, como um raio que explode, e Miguel se virou, desta vez ao som de um motor zunindo. Era um carro, mas não apenas qualquer carro. Era um veículo de luxo, seu brilho refletindo as luzes da noite. Ele não esperava que alguém se atrevesse a aparecer ali, mas logo notou as silhuetas dentro do veículo. Prendendo a respiração, reconheceu. Era a irmã de Sofia, Luísa, uma figura que havia desaparecido anos atrás, envolta em mistério. "Luísa, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade foi ao auge, e a tensão no ar ficou ainda mais pesada. O que ela teria a ver com tudo isso? A resposta pairava como uma sombra, esperando para ser revelada. "Você precisa entender, Miguel", Luísa gritou, a voz dela atravessando a cacofonia. "Bella, ela é parte de algo maior. Você não pode se deixar levar pelo que o miliciano diz." Antes que Miguel pudesse processar, Luísa abriu a porta do carro, e uma impressão de algo que poderia mudar tudo invadiu o ambiente. Uma figura saiu do veículo. Era uma mulher que sangrava. Miguel se sentiu em choque. Os olhos dela brilhavam com uma determinação feroz. O nome dela cortou o ar como uma faca. Sara. Era a mãe de Bella, mas o que ela fazia ali, ensanguentada, era mais do que ele podia suportar. "Você precisa sair daqui. Eles estão armando uma emboscada", Sara exclamou, sua voz se quebrando. Miguel não havia visto tanta dor em um olhar. O peso das suas palavras pressionou seu peito. Mas ainda havia muito a desvendar. Luísa olhou para Sara e algo não estava certo. Um silêncio mortal se estabeleceu, e os rostos de todos estavam carregados de expectativa. "Por que você veio, Sara? O que você sabe sobre o pai dela?" Luísa questionou, a frustração transparecendo. "Ele não é só um miliciano", Sara gaguejou, quase em lágrimas. "Ele está por trás de tudo, e o que você não sabe é que Miguel também tem um passado com ele. Algo que ninguém conhece." Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Como assim? O que você quer dizer?" A urgência crescia e sua mente girava à velocidade da luz. O que mais ele não sabia? Sara respirou fundo. Sua voz carregava um lamento. "Ele é seu irmão, e você nunca soube." As palavras dela atingiram Miguel como um soco, e suas pernas fraquejaram. Ele olhou para todos ao redor, sentindo como se o mundo estivesse desmoronando. As máscaras estavam caindo, e as conexões que nunca imaginou estavam se entrelaçando em um emaranhado de tragédia. Os murmúrios da multidão estavam se intensificando, e o caos estava à porta. Miguel não conseguia respirar. Ele estava sozinho em meio a todos, lutando com a verdade, enquanto a realidade continua a se desdobrar diante de seus olhos. "Você precisa decidir, Miguel. Ficar e lutar, ou fugir, e deixar que tudo o que você ama desapareça." Luísa gritou, mas a escolha era dele. O tempo havia parado, e no ar havia um mistério cada vez mais profundo.
uma teia que precisava ser desfeita. A tensão estava prestes a transbordar. O que ele deveria fazer agora? A solução ou a destruição? E se tudo o que ele pensava saber sobre sua vida fosse uma grande ilusão? Enquanto o caos cercava Miguel, a realidade começava a se fragmentar, e ele não sabia mais em quem confiar. Miguel estava paralisado, preso sob o peso das palavras de Sofia. A confusão tomava conta de sua mente, enquanto a tensão na atmosfera aumentava. Ele olhou nos olhos de Bela, que agora expressava um conhecimento sombrio, e o desespero começou a consumir seu coração. A cena ao seu redor parecia um pesadelo, cada grito e cada lágrima mergulhando-o em uma confusão ainda maior. Pai! Bela gritou novamente, e seu tom gelou a espinha de Miguel. Ele queria entender, mas a verdade parecia esquiva, como se dançasse nas sombras do que deveria ser real. Então, um som ensurdecedor cortou o ar, como um raio rompendo a escuridão. Miguel se virou, enquanto um carro se aproximava, suas luzes brilhantes exterminando as sombras. O veículo parou bruscamente na calçada, e o coração dele disparou ao ver quem estava dentro. Era um rosto familiar. Lúcio, seu amigo de infância, estava ao volante, mas ele parecia diferente, mais duro, com um olhar que prometia problemas. Miguel pensou que poderia ser uma salvação, mas a expressão de Lúcio mostrava algo alarmante. Saiam do caminho. Ele gritou, mas sua voz estava tingida de desespero. Miguel, corre! Lúcio gritou, e então a cena explodiu em um caos que Miguel nunca poderia imaginar. O carro de Lúcio foi atingido por uma rajada de tiros que ecoaram pelas ruas, o som de metal contra metal cortando o ar. Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? O miliciano balançou a cabeça, a raiva crescendo em seu olhar. Ele ergueu uma arma, e a situação evoluiu em frações de segundo. E, de repente, outra figura surgiu entre a fumaça e a confusão. Ana, sua velha amiga, estava ali, mas não estava sozinha. Ao seu lado, uma criança, pequena e ensanguentada. E a realidade atingiu Miguel como um turbilhão de emoções. Era filha de Ana, mas a surpreendente semelhança com Bela era inegável. Não! Miguel gritou, o coração batendo na garganta. A criança era sem dúvida a cópia da menina que ele amava, e o efeito desse amor se transformou em terror quando Ana começou a chorar. Meu Deus, Miguel! Ela é sua filha! As palavras ecoaram na mente dele, e tudo parou. O choque fez suas pernas tremerem, e ele sentiu o mundo desmoronar. Ele olhou para Sofia e depois para o miliciano. Uma revelação começou a emergir das profundezas do seu ser, algo que nunca havia imaginado. Bela, a conexão estava ali, zumbindo nas horas mais sombrias. Você não pode estar falando sério. Miguel gritou para Ana, mas a verdade estava dançando diante dele. O miliciano sorriu, um sorriso cruel que irradiava vitória. Viu? O herói tem muitas camadas, não é mesmo, Miguel? O caos aumentava ao redor, os gritos ecoando e os tiros pisando forte no ar. As emoções estavam à flor da pele. Miguel sabia que precisava agir. Entre os gritos de desespero, viu Lúcio se levantar, apressando-se para ajudar a criança caída, que se parecia tanto com Bela. A atmosfera tornou-se eletricamente pesada. Já não era apenas sobre o miliciano ou Bela. Era uma rede de mentiras, segredos e dores antigas. Miguel olhou ao redor, tentando se agarrar a alguma esperança em meio ao terror. Não, isso não pode ser verdade. Ele sentiu um nó na garganta, o peso da revelação quase insuportável. A tensão se tornou palpável. As sirenes da polícia começaram a soar e a multidão se dispersou. Miguel olhou nos olhos de cada pessoa. Cada uma ali sabia que algo havia mudado irrevogavelmente. Ele respirou fundo. O futuro dele e de Bela agora estava ligado a um passado sombrio que ele nem conhecia.
Decida, Miguel. A voz de Lúcio quebrou o silêncio. Agora ou nunca. Mas o que ele deveria decidir? O que fazer com todas as verdades que agora o cercavam? A confusão misturava-se à dor, enquanto os segredos vinham à tona, se entrelaçando em um mistério grande demais para ignorar. Com um eco de uma explosão distante, Miguel percebeu que a luta estava apenas começando. Ele precisava descobrir a verdade sobre Bella, sobre quem ele realmente era, e qual poderia ser seu papel nesse jogo mortal. O tempo corria, e as escolhas estavam pesando. O que seriam todas aquelas revelações e o que o futuro guardaria? Miguel estava diante de um abismo, e a única certeza era: nada mais seria como antes. Miguel estava diante de um abismo, e a única certeza era: nada mais seria como antes. Ele não sabia mais em quem confiar. Mas uma coisa ele sabia: aquele momento mudaria tudo. Você é meu irmão. A revelação de Sara ainda ecoava na mente dele. Sentiu um frio na barriga, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ele queria gritar, mas seu corpo paralisado se limitava a ouvir o tumulto ao redor. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Algumas pessoas olhavam com incredulidade, outras com compaixão. Ana, com lágrimas nos olhos, parecia tão confusa quanto ele. Miguel, você precisa entender. Mas antes que ele pudesse responder, uma figura conhecida surgiu, cruzando a confusão. Era o miliciano, com um olhar determinado. Você fez uma escolha, Miguel, ele gritou, a voz rebosante de raiva. E as consequências estão apenas começando. Ele ergueu a arma, apontando diretamente para Miguel. E o ar ao redor parecia parar. Não! Bella gritou, correndo em direção ao pai, desafiando o caos. O miliciano hesitou, sua expressão mudando de raiva para algo que se assemelhava a um conflito interior. Era uma fração de segundo, mas para Miguel pareceu uma eternidade. Mas então, tudo mudou de repente. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar. O chão tremeu sob os pés de Miguel e uma nuvem de poeira e escombros ergueu-se em meio aos gritos. Um carro veloz e desgovernado atravessou a rua, esmagando a barreira entre o caos e a luz. O impacto foi devastador. O veículo colidiu com a aglomeração, empurrando corpos para o lado como espinhas de peixe. Gritos de horror saíram de alguns, enquanto outros tentavam se desvencilhar. Miguel viu Lúcio sendo lançado para longe, e seu coração disparou. As chamas começaram a se alçar. Na confusão, um grito familiar ecoou. Miguel, ajuda! A voz de Sara, agora carbonizada pela fumaça, cortou sua alma. Ele mal teve a chance de pensar. A adrenalina o movia enquanto ele corria, mas as coisas se tornaram um borrão. Ele alcançou Sara, agora caída no chão, com o rosto manchado de poeira e aflição. Sara, o que aconteceu? Ele perguntou, suas mãos tremendo enquanto buscava ajuda. Ela olhou para ele, a dor nos olhos que ardia com a verdade que estava prestes a ser revelada. Ele não é o que você pensa. É tudo uma armadilha. Estou aqui para proteger você e Bella. Miguel se sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O miliciano, a raiva, tudo parecia borbulhar em uma panela prestes a transbordar. Cada resposta que buscava estava se desfazendo em meio à fumaça do desastre. Ele olhou em volta e viu pessoas correndo, outras caindo, e o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Então, Bella. Onde estava Bella? Uma onda de desespero tomou conta dele. Miguel se virou ferozmente, os olhos desenfreados, buscando sua filha, mas em meio ao caos, ele só viu um vulto na direção oposta. Pai, socorro! A voz de Bella atravessou o estrondo e Miguel correu, os batimentos acelerados ao ponto de ressoar em seus ouvidos. Mas, enquanto corria, um outro grito cortou o ar, um grito que fez seu sangue congelar. Ele é o pai dela!
Era o miliciano, agora revelando mais do que Miguel jamais poderia imaginar. O que ele queria dizer com isso? Sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O mundo ao redor parecia desmoronar. A revelação estava carregada de dor e impotência. Conforme as chamas aumentavam, o caos envolvia todos. A multidão começou a dispersar, e Miguel se viu cercado, não apenas pelo fogo, mas por verdades que ele não estava pronto para enfrentar. Era uma batalha entre passado e presente, entre a proteção que buscava e os segredos que ameaçavam consumir tudo. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? Ele não tinha respostas, mas algo se movia dentro dele. Ele precisava agir, precisava descobrir a verdade, antes que tudo acabasse em cinzas. Com uma determinação renovada, Miguel avançou em direção ao que sabia que tinha que enfrentar. Precisava desvendar tudo pela vida de sua filha. O tempo corria, o perigo espreitava, e a verdade se transformava gradualmente em um eco distante. O que o aguardava no fim dessa jornada, ele ainda não sabia, mas era hora de confrontar o que estava adiante. Miguel estava em um pesadelo. O caos ao seu redor crescia como um incêndio fora de controle. O miliciano levantou a arma, e tudo parecia estar prestes a desmoronar. Mas a presença de Sara, caída ao seu lado, trouxe um fragmento de clareza em meio ao turbilhão. Sara, você precisa se levantar. Você não pode ficar aqui, ele disse, puxando-a para longe do perigo. Mas as chamas estavam altas e a fumaça densa. Cada grito, cada choro, quebrava sua concentração. E ele sentia o peso da responsabilidade apertando seu peito. Miguel, você é forte, mas precisa saber da verdade. O miliciano, ele é seu irmão, Sara revelou. Mas as palavras mal tiveram tempo de se estabelecer, antes que um barulho estromboso ecoasse. O chão tremeu sob seus pés, e Miguel se viu fitando a figura do miliciano, a ira estampada em seu rosto. Você arruinou tudo, o miliciano gritou, enquanto o medo se espalhava entre os presentes. Bela estava próxima, mas a urgência da situação fez Miguel se mover como um foguete, puxando a menina para o lado. Foi você que me usou, que me enganou. Eu vou acabar com você, Miguel gritou em resposta, e as emoções eram fogos de artifício, vibrando em seu peito, misturando amor e ódio. Mas nesse momento de caos, algo inesperado aconteceu. Lúcio, seu antigo amigo, emergiu das sombras e, sem hesitar, se encarou com o miliciano. Ele não é seu inimigo, Carlos. Você está fazendo tudo errado. A coragem daquela ação ressonou forte e claro. A figura do miliciano hesitou, e foi nesse segundo que todos perceberam que os laços familiares eram muito mais entrelaçados do que podiam imaginar. Os murmúrios da multidão começaram a aumentar, e Miguel entendeu que as conexões que eles tinham não eram apenas uma questão de sangue, mas de escolhas. Bela, vem comigo, ele chamou, estendendo a mão. A pequena se aproximou, e ele a envolveu nos braços. Era hora de um novo começo, de reescrever as histórias que os prendiam. Eu não vou deixar você! O miliciano rugiu, mas Lúcio se interpôs ainda assim. Miguel sentiu o palco da luta mudar, a química entre eles fazendo cada um repensar suas ações. Chega! Ninguém mais vai sair ferido. É hora de parar esse ciclo, Miguel gritou, a sinceridade em sua voz ressoando como um eco poderoso, capaz de atravessar as cinzas. O silêncio que seguiu fez todos hesitarem. A luta não era apenas dele, era de todos eles. E no meio da confusão, Miguel olhou para cada rosto. Estavam lançando olhares de dúvida, mas também de esperança. Um momento crucial, repleto de potencial. Deixe-me contar o que aconteceu. Antes de tudo isso, você precisa entender, Carlos. Então a revelação de Sara ecoou mais uma vez em sua mente. Cada segundo contava. Cada palavra era uma chance.
Com o peso das verdades prestes a vir à tona, Miguel avançou em direção ao miliciano, o irmão, com covardia e determinação misturadas em suas veias. Contudo, ele sabia que essa conversa importava mais do que o que estava em jogo. Era um chamado para a própria humanidade. E enquanto a tensão pairava no ar, aconteceu algo marcante. As sirenes da polícia começaram a soar ao fundo, e enquanto muitos pensavam em fuga, Miguel, fortemente agarrado a Bela, disse: "Não vamos correr mais. Vamos enfrentar isso juntos." E a multidão embasbacada parecia entender. A luta não seria só física, mas um confronto de vozes, de histórias não contadas. O barulho das sirenes se aproximava, mas a verdadeira batalha, que estava prestes a acontecer, era de corações, um grito por reconciliação. A cena estava fervilhando. Tudo mudaria. A linha que separava irmãos estava prestes a se desfazer. O que viria a seguir poderia finalmente ser um perdão ou a certeza do fim. Miguel não sabia, mas ao olhar para Bela, sentiu que era isso que precisava fazer: reescrever o final. E nessa fração de segundos, tudo ficou em suspenso. A luta mais intensa já estava formada, e Miguel se preparava para o que viesse a seguir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.